Mário Bittencourt está indo, está acabando seu mandato, dia 20, finda. Matheus Montenegro começa o mandato dia 21. Por que eu chamo a atenção de vocês sobre isso? Porque é muito importante o norte que iremos tomar daqui para frente. Será que vamos fazer como estamos fazendo desde 2024? Porque a nossa diretoria, desde 2024, está ouvindo quem não deve, quem não tem compromisso com o Fluminense. E é por isso que nós tivemos um 2024 pífio, da metade do ano para frente, e um 2025 abaixo do que poderia ter sido. Mas vamos falar sobre isso e muito mais. Vem comigo. Você está no Tamo Junto Fusão, lealdade tricolor, sempre. Vem comigo. E olá, família tricolor, obrigado pelo carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. E família, já quero lembrar vocês que dia 20 agora se encerra o brilhante mandato de Mário Bittencourt. Podemos chamar assim. Foram 6 anos de muita coisa positiva, muita, reestruturou o clube, acabou com penhoras, acabou com o salário atrasado, cara, muito bom. A parte administrativa do Mário Bittencourt foi fantástica, organizou muita coisa, voltou a nos dar dignidade, ok? Parabéns a Mário Bittencourt pela parte administrativa do clube, muito bom. Tá? Agora, a minha crítica a Mário Bittencourt, ainda a Mário Bittencourt, fica em relação a 2024 para cá. Quando Mário Bittencourt passou a ter medo de pressão de pessoas que falam sobre o Fluminense em todas as mídias, aberta, fechada, internet, passou a ter medo de pressão, abriu mão das suas convicções para fazer o que os outros queriam. Não sei se teve influência de outras entidades, e parece que teve também, tá? Não posso afirmar, mas essa é a impressão, e conversando com meus pares, e nós chegamos a essa conclusão, que provavelmente teve influência de entidades, não só de pessoas que falam sobre o Fluminense. Essas entidades manipulam pessoas, e essas pessoas botaram uma pressão absurda, e uma coisa que eu nunca pensei em ver, eu vi, infelizmente eu vi, que foi Mário Bittencourt sucumbir a essas pressões. Porque até então, a personalidade e as convicções do Mário eram muito fortes. E quando ele abre mão de suas convicções em 2024, foi aonde começa a nossa descida ladeira abaixo. Ok? Começo pela despedida do Thiago Silva. Thiago Silva é um herói. Obrigado, Thiago, e eu peço desculpas em nome da família tricolor. Por que eu peço desculpas? Como é que Thiago veio para o Fluminense? Thiago veio para o Fluminense pelo amor ao clube, pela gratidão ao clube e pelo que se encontrava aqui. Thiago olha para o clube e o que ele vê no clube? Vê um clube organizado, com o melhor técnico sul-americano no comando, com os craques que, poxa, dispensam comentário. Marcelo, Felipe Melo, rapaziada que dispensa comentário. Nino, tudo ali andando. Daqui a pouco, quando o Thiago Silva chega, o Mário Bittencourt muda tudo de forma totalmente medrosa, covarde. Repito, não é perfil do Mário. Eu até hoje não entendo porque demitiu o Diniz. Depois aquela coisa bizonha, bizarra, de trazer Mano Menezes. Depois aquele ato mais bizarro ainda, de mandar Marcelo embora para proteger Mano Menezes, um cara que deu banana para a torcida. Isso é bizarro, não tem explicação lógica para isso.
Não tem um comentário, nada que possa valorizar isso. Óbvio que quem fez pressão o Mário Bittencourt fazer todos esses erros veio com após orientação, né? Orientou o Mário a fazer isso. Pós-pressão, orientação não. Pós-pressão, o Mário fez. Aí depois vem com uma mangueira de incêndio para apagar o fogo. O Mário já fez o que a gente queria, agora vamos blindar ele. Vamos falar que a culpa é do Marcelo, vamos falar que a culpa é do Fernando Diniz, e o pobre do Thiago no meio disso tudo. Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que lembrar, gente. Vira e mexe, eu lembro isso aqui no canal, porque os nossos erros têm que ser lembrados, que é para a gente não cometa de novo. E vocês vão entender lá na frente. Aí me chega Thiago Silva, ele se doa para o clube e vê o clube definhar com medo, com covardia. O cara que veio para cá sonhando em conquistar um título com o clube, porra, em vez de pegar um Fernando Diniz, que é um cara corajoso, obstinado, um cara que quer conquista a qualquer custo, não tem medo, joga para frente, e me pega um Mano Menezes que tem medo até de um gatinho de porcelana. Aí o que acontece com o Thiago Silva? Me pega um treinador igual o Mano Menezes que abre mão da Copa do Brasil através de uma humilhação histórica para o poderoso Juventude. Depois me abre mão da Libertadores, da disputa da Libertadores, por outra vergonha histórica contra o Atlético Mineiro. Eu já falei isso aqui. No Maracanã ganhamos de 1-0, graças ao esquema tático bizonho, medroso e covarde dele. Por quê? O esquema tático dele era tão ruim que os jogadores corriam errado. Ele já montava o time errado. Naquela oportunidade ele já montava o time errado. Então ele me bota os jogadores errados em campo, porque os caras corriam igual maluco. Corriam errado. O que me aconteceu? Diogo Barbosa, Ganso e Serna, de tanto correr errado, não aguentaram mais, saíram no bagaço. Aí me entra o Marcelo, me entra o Lima, me entra o Keno. Desses três que saíram, só o Ganso era para ser titular. O Keno vinha no bom momento, mas o que acontece? Ele é obrigado a botar, porque é dos reservas imediatos da posição. Me entra Marcelo, me entra Lima e me entra o Keno. E o que acontece? Marcelo, numa jogada genial, aciona o Keno, que entorta o zagueiro e dá para o Lima fazer o gol. Aí, essa rapaziada que faz pressão no Mário para prejudicar o Fluminense, para ter razão, vai no dia seguinte comentar que Mano Menezes é maravilhoso. O dedo do treinador mudou a partida. Ele fez 3 mexidas e os 3 jogadores foram participaram do gol. Em momento nenhum eles tiveram a coragem e a sinceridade de dizer que em momento algum o treinador quis fazer as mexidas. Fez porque foi obrigado. Então isso é para vocês verem a proteção que ocorre. E me chega lá contra o Atlético Mineiro, um medo desgraçado. E eu estou contando todo esse contexto que é para vocês lembrarem o que aconteceu com o Thiago Silva. O Thiago Silva se machucou aqui. Ele não teria condição de jogo lá. O cara treinou, cara. Treinou não, né? Fez tratamento. 24 horas, intensificou, se dedicou para chegar lá e disputar uma vaga na Libertadores. E quando chegou lá, o que foi visto? Um esquema tático, novamente um 4-6-0, com um time numa retranca absurda, onde Thiago Silva foi exigido, assim, mesmo lesionado, de forma intensa, porque o time não atacava. O time tomava gol e cada vez retrancava mais. Irmão, nós passamos 2024 e Thiago Silva agradeceu ao Papai do Céu de joelhos no Allianz Parque por não ter sido rebaixado.
Isso é triste para um cara, para um craque, para um mago da bola como o Thiago Silva. O cara veio para o Fluminense na expectativa de conquistar título. Mas a diretoria joga tudo para baixo. Por causa de pressão de quem eu nem sei se tricolor é. Eu nem sei se tricolor é. E agora, em mais um ano, a diretoria não corrigiu o rumo. Não corrigiu o rumo. Sabe por quê, família? Eu vou falar para vocês o que muita gente não quer falar. Tem uns que foi na pilha. A torcida tricolor em peso, eu acho que ela já chegou a essa conclusão. Ok? Só que muitos ainda têm a vergonha de falar, de assumir. Família, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu estiver errado, eu vou vir aqui para vocês e vou falar, estou errado. Mas eu não tenho compromisso com o erro. E eu não acredito que eu esteja errado nesse momento. Mas está mais do que provado que a saída do Diniz fez muito mal ao Fluminense, muito mal ao elenco, muito mal a toda a estrutura tricolor. Não tem cabimento querer botar pressão em rebaixamento no meio do ano. Quando era nítido o contexto que nós não tínhamos mais da metade do elenco à disposição. E o nosso elenco era qualificado. É um elenco que tinha conquistado 3 títulos em 2 anos. E todos de alta relevância. Nós abrimos mão da certeza para cair na obscuridade. Por quê? Por causa de pressão externa vindo, não sei porquê. E o Mário sucumbiu a isso. O Mário se entregou a essa pressão, a esse medo, e muito nos prejudicou. Esse foi um erro crucial do Mário. E que acarretou agora na saída do Thiago Silva. O Thiago não vai falar isso abertamente, mas pode juntar todos os cargos. Saída do Diniz, saída do Marcelo. O Thiago só foi elegante demais. O Thiago só foi, como é que eu vou dizer, cavaleiro demais. Como se fosse um desarme em cima do melhor atacante do planeta, seja lá quem seja. O Thiago vai lá, toma a bola e sai jogando com maestria. Foi isso que o Thiago fez com o Fluminense. Só que chegou a hora de dar o basta. Ele não vai ficar dando soco em ponta de faca. O Thiago tem 41 anos, porra, ele tem vaga na Europa. A Inglaterra vai brigar para contar com ele. E tem outra coisa. O Thiago Silva, saindo do Fluminense, a chance dele disputar a Copa do Mundo é enorme. Porque se eu não convoco o jogador do Fluminense para a Copa do Mundo. A gente sabe disso que isso é raro. Lá no passado já era chorando. Agora, poxa, as chances do Thiago disputar o Mundial aumentam muito. Se ele não parar, porque ele tem todo o pretexto para fazer o que quiser. Ele pode ver a família, ficar longe de quem a gente ama é muito difícil. Realmente é muito ruim. Mas ele pode juntar o útil ao agradável. Você vai falar que o West Ham, que o Aston Villa, o próprio Chelsea, quem sabe, que clubes da Inglaterra não queiram contar com o Thiago Silva? É ruim de não. Ainda mais pelo que ele demonstrou no Fluminense. E aqui é muito mais complicado. Aqui também tem um calendário que assusta, onde a CBF só quer dar chicotada e tirar dinheiro dos clubes e dos jogadores. Os jogadores ralam igual a desgraça. Os caras não têm tempo nem de respirar. Os caras ganham muito dinheiro, mas de 3 em 3 dias tá jogando, irmão. Eu acho que até para ver a família é difícil. Lá o Thiago Silva vai ter mais tranquilidade. Então, Thiago Silva tem todo o meu apoio e eu deixo claro meu perdão ao Thiago Silva. Deixo claro o meu voto de muita felicidade. Que Deus o abençoe a qualquer segmento que ele resolver escolher para a vida dele e para a família. Obrigado, Thiago, por tudo. Ok? Quanto a Mário Bittencourt, obrigado pelo excelente serviço administrativo. Espero que agora, você saindo, óbvio que vai ficar na direção, vai estar fechado com o Montenegro, mas que vocês parem de seguir a cabeça dos outros. Vocês não são piolho. Vocês não são piolho. Vocês têm que seguir o que é melhor para o clube. Está aí agora.
Thiago Silva foi embora. Nino está voltando? Deus queira que sim. Uma zaga com o Nino e com o Kaique Almeida vai ser fantástico. Estão tentando marginalizar o Freitas, não é uma Brastemp, mas o mercado também não oferece muita coisa. Eu prefiro apostar no Kaique Almeida. Foi jogado aos Leões e subiu com o Remo. Mostra que tem valor. Você tem o Luan Freitas, que sempre foi tratado como joia da base, se recuperou de uma contusão séria que o deixou mais de um ano longe dos gramados, foi emprestado ao Paysandu, fez uma boa Série B, tanto é que foi contratado pelo Juventude e terminou o ano como titular absoluto. Então são jogadores nossos, crias da casa, que são reforços. Nós precisamos reforçar mais o elenco? Precisamos. Temos que ter a coerência e a inteligência, que nós só temos um mês. Dia 14, se eu não me engano, começa o Carioca com a gente, e dia 28 começa o Brasileiro. Agora, de janeiro. Ok? Eu não acredito que a diretoria vai continuar seguindo essas orientações, essas pressões absurdas. Que agora vai começar todo mundo vendendo todo mundo pro Fluminense. O cara vai querer, jogador X foi oferecido ao Fluminense. Mas ninguém sabe se é verdade. Pode ser uma fonte. Eu nem falar que a pessoa que jogou no ar está mentindo. Mas a fonte pode não ser confiável, pode enganar o rapaz, pode acontecer. O oficial é quando a diretoria se manifesta. Se a diretoria não se manifestar, paciência. Eu prefiro que ocorra igual aconteceu com a contratação do Marcelo. Quando todo mundo viu, já estava anunciado. Então, eu busco o melhor para o clube. Para o clube. E não para a minha vaidade pessoal do meu canal. Então, tá aí, vai trazer Caio Henrique, vai trazer Roger Guedes, vai trazer o Nino, vai trazer quem quiser trazer, ótimo. Mas tenha aquela necessidade específica para reforçar o elenco. Tá? E uma mensagem final que eu deixo aqui à nossa diretoria. Nós temos que entender que quando o Fernando Diniz foi tirado do cargo de forma absurda, já cansei de falar isso para vocês e mantenho até hoje. Não estou falando isso aqui hoje porque ele está na final da Copa do Brasil e não desqualificou não. Não. Tem amigos vascaínos, Marcão, meu parceiro, forte abraço, irmão. Eu falei para ele quando o Diniz foi contratado pelo Vasco, que isso aconteceria com o Diniz. Eu só errei que eu pensei que na semifinal a gente passaria. Mas eu falei que pela primeira vez em tanto tempo o Vasco não brigaria para não cair. O Vasco ia ficar longe disso. Mas quando o Diniz saiu do Fluminense, ele deixou um nível muito alto. Muito alto. E nós só pegamos treinadores muito abaixo do Diniz. O Mano Menezes nem fala. Totalmente ultrapassado, medroso. Que nos prejudicou e muito, quase nos rebaixou. Quase nos rebaixou. O Renato Gaúcho, que é um bom treinador, mas só quis trabalhar até o Mundial. Ele só queria o Mundial. Acabou o Mundial, ligou o módulo férias e veio o Zubeldia. Zubeldia é o melhor deles todos, desses dois. O Mano Menezes e o Renato não chega nem perto do Zubeldia, porque o Zubeldia não está estagnado, quer mostrar serviço, está querendo mostrar trabalho, está fazendo um bom trabalho, porém o Zubeldia está pecando muito pela tomada de decisão, está pecando muito pela falta de coragem, pela determinação, pela ganância de buscar a vitória. E nós estamos fora da Copa do Brasil por isso. Em outros jogos do Brasileiro também faltou isso. Nos classificou para a Libertadores, ótimo, mas não dá para disputar a Libertadores com medo de jogar. Meu pai já dizia, calça de veludo ou bunda de fora, irmão.
E pega o exemplo de Diniz, cara. Não é vergonha. Diniz ainda é o melhor treinador da América. Tem defeito? Claro, qual ser humano que não tem? Mas é a ausência mais forte que o time tricolor, que a torcida tricolor sente até hoje. Talvez parte da torcida não queira admitir isso, mas eu faço uma reflexão. Pega o elenco de 2022, quando a gente beirava ali o rebaixamento, quando o Diniz chegou e conquistamos uma vaga na Libertadores de 2023, e pega o elenco de 2023. Veja tudo que construímos com aquele elenco de 2023. Agora pega o elenco de 2025. É bem superior ao de 2023. Muito superior. Só falta um treinador de coragem. Só falta um treinador que acredite. Um treinador que use todas as peças disponíveis. E eu acho que é isso que está faltando ao Fluminense. Ok? Lembro que o Diniz de 2023 é um aprendizado. Diniz usou os jogadores menos prováveis. Quando foi necessário, utilizou sem medo. Lembra vocês que o segundo gol contra o Internacional do Beira-Rio teve uma participação luxuosa de Johnny Gonzalez. E qual de vocês, treinadores, colocaria o Johnny Gonzalez em campo? Duvido. E hoje nós temos Lescano, temos Lavega, temos Júlio Fidelis, temos David Schultz, e que não chegam nem perto do campo. O treinador não tem coragem de botar. Temos Riquelme, o treinador não tem coragem de botar. Então eu acho que esses conceitos, para o bem do Fluminense, eles têm que ser reavaliados, ok? Mas essa é a minha opinião, família tricolor. Quero saber de vocês, ok? Bem, deixa os comentários, se inscreva no canal. Antes de ir embora, não esquece não, dá aquela moral com a gente. Tamo junto, fusão, lealdade tricolor, sempre. Mário, obrigado por tudo. E Matheus Montenegro, seja muito bem-vindo. Ok? Até a próxima, família. A gente se vê por aí.